A voz do Espírito Santo nos ensina até orarmos, porque nós não sabemos orar como convém. E esse Espírito Santo é muito sensível. Por isso que a Bíblia diz, não extingais o Espírito Santo, ou seja, não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristeçais. Porque essa voz fala com você. E também não precisa toda hora esse Espírito Santo estar falando. Para quê? Você não tem consciência própria? Né? Mas na hora certa, esse Espírito Santo, que é o elo divino e maravilhoso, ele fala com você. Ele fala com você na Bíblia. Né? Algumas pessoas, elas têm uma sensibilidade incrível em ouvir o Espírito Santo. E para ouvir o Espírito Santo você tem que ser equilibrado. Porque algumas pessoas escutam voz de traumas, dizendo que é o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo está me falando, mas às vezes não é o Espírito Santo. São os traumas que eles têm. E aquilo bate na cabeça deles e eles dizem que é o Espírito Santo. Não seja menino. Olha, o Espírito Santo está aqui me revelando, né, que eu estou vendo um anjo no céu e uma anja comendo beiju. E essa foi uma revelação, né, verídica. E as pessoas caem nisso. Né? Ai, o Espírito Santo está falando, meu Deus, o Espírito está falando e ele fala coisas boas. Ele quer o teu bem. Ele é o paráclito, é o elo de ligação entre nós e Deus. O Espírito Santo ele vem te corrigir, mas não é te destruir. Ele vem te orientar, mas não é como um tropeiro orienta o seu jumento na cacetada, não. Então você tem que ter calma. Tem que ter calma. E quando você estiver num dilema, calma. O sinal está amarelo, então não ultrapasse. Calma. A calma é necessária para um bom desempenho na vida. A pessoa geralmente precipitada comete muitos erros, né? Não existe voz mais sublime do que a voz do Senhor, que vem nos orientar e nos fazer vencedor. Deus quer fazer você vencedor. Deus usa o profeta, glória a Deus. Deus usa o pastor. Deus usa até as pessoas que não são crentes. Deus, de repente, ele, através de um coração bom, sai uma mensagem de uma situação. Agora você tem que ter cuidado, repetindo o texto, que muita mensagem em nome de Deus não passa de traumas e opiniões pessoais, não tendo nada com o Espírito Santo. O Espírito Santo está me revelando. Quantas irmãs que disseram que o Espírito Santo de Deus estava revelando para Deus tirar a televisão da casa de uma irmã. Hoje elas têm televisão também. Ou seja, o Espírito Santo falou no passado e não mudou no presente. Tem que ter cuidado para não se frustrar. Tem muita gente frustrada porque foi menino. Peça a Deus crescimento. Peça a Deus comunhão e intimidade. Não terceirize o seu contato com Deus. O seu contato com Deus não é a você através do pastor e através de Deus, não. É você e Deus. Você, o Espírito Santo e Deus. Você, Jesus e Deus. Agora, vamos escutar os servos de Deus, porque através dos servos da luz é onde a luz se manifesta, né? Cristo nos declara que as suas ovelhas ouvirão a sua voz. Jó, capítulo 10, versículo 3. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. É a voz do bom pastor. Porém, existe a voz do lobo, que tenta imitar a voz do pastor. E a ovelhinha tem que ter cuidado, para que alguém com voz, né, de pastor, que não é o pastor, não é Jesus, e o engane. O que a voz desses dois oferecem? Né? Às vezes o lobo oferece uma pseudo-liberdade. Vamos ficar livre, vamos lá, tal. Mas na verdade é o matadouro que o lobo oferece. A ilusão das muitas vozes. O que acontece na nossa cabeça às vezes é que existem muitas vozes. A Bíblia diz que a carne se opõe contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que não saibais o que fazer. Então há uma oposição e uma guerra tremenda dentro de nós. As maiores batalhas que nós temos que travar na vida são dentro da gente. E às vezes tem a voz da carne, a voz do Espírito Santo, a voz do lobo, a voz do bom pastor, tudo falando ao mesmo tempo.
Deus não vai, meu filho, o lobo vem, né, o mundo vem, e aquela voz, a voz da carne, vai. E aí, nós não sabemos o que fazer. É nesta hora onde temos que clamar ao Senhor. Senhor, abre os meus ouvidos para ouvir corretamente a tua voz, em nome de Jesus. Senhor, eu quero ouvir legitimamente a tua voz, porque são muitas vozes dos instintos, da natureza, da carne, do lobo, de Satanás, do mundo, do Espírito Santo. Qual é a voz que você está ouvindo? Qual é a voz que você tem ouvido até hoje? Ah, foi a de Deus? Glória a Deus. Né? E continue ouvindo. Como é que nós ouvimos a voz do Senhor? Ah, é por uma profeta chega para você, aí treme todinho e diz assim: eu te digo, meu servo, se você não crê em mim, eu vou matar você. Não. Deus fala através dos profetas também. Agora, Deus fala através dos hinos. Você tem que desfrutar, como se um hino, aquele hino que canta lá na sua igreja, fosse uma fruta. Você mastiga e sente o sabor. Você não está ali somente para assistir, para ver, para olhar. Você está para desfrutar. Então Deus fala através dos hinos. Deus fala através da pregação. Não importa qual seja o pregador. Pode ser famoso, pode não ser. Pode ser simples, simplista. Mas Deus se manifesta na simplicidade. Né? Veja que a voz do Senhor se manifestou a Elias na calmaria. Né? Às vezes aquela pessoa, aleluia, aquele alvoroço todo, mas a voz do Senhor não se manifesta. O culto, Deus já fala do culto, na expressão facial das pessoas, no riso, no jeito de olhar, Deus fala assim. Né? Nas profecias, Deus fala nas profecias, que Deus fale muito. Né? Na Bíblia, você lendo a Bíblia Sagrada e analisando, né? Porque a Bíblia Sagrada é muito grande, cheia de alianças, cheia de coisas que não são mais para o nosso tempo, são de épocas passadas. Você tem que ter o cuidado de ler a Bíblia com a unção do Espírito Santo. A Bíblia diz: ah, se meu povo ouvisse a minha voz, eles comeriam o melhor da terra. Né? Até a Bíblia diz que até os mortos ouvirão um dia a voz do Senhor. Jó 5:25. E ressuscitarão. Né? Até os cadáveres secos, já só o pó, e ouvirão. E quando eles ouvirem a voz do Senhor, eles vão se levantar. Veja que voz poderosa. Né? Fale a palavra de Deus, que os ossos secos se tornarão um exército. Fale para os ossos secos, profetize como Ezequiel, e esses ossos secos vão se tornar um grande exército, grande e extremo. Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida e que essa voz do Senhor fale constantemente, não somente na sua vida não, mas na vida dos seus filhos, da sua mãe, do seu pai, de toda a sua parentela, de todos aqueles que te cercam. Porque se nós ouvirmos a Deus, com certeza não seremos frustrados. Porém, se ouvirmos homens dizendo que é Deus que está falando, homens dizendo que é assim, sem ser, então haverá frustrações. Então seja calmo e seja equilibrado. Que a voz do Senhor ecoe no teu coração. Amém.